Olá, eu sou o Bono. Se você é fã de jogos de ritmo, ou apenas fã de jogos populares da internet mesmo, então não tem como você não conhecer o jogo Friday Night Funkin'. Ele é um jogo lotado de mods feito por várias pessoas da comunidade, e essa é a razão pelo jogo estar se mantendo em alta ultimamente, com várias views. Você que é bastante fã do jogo com certeza deve conhecer vários mods, e com certeza você deve achar que uns mods são bons, outros são ruins, e outros mais ou menos. E isso é normal, nem todo mod de jogo é bom, mas que o jogo tem vários mods incríveis, isso não dá pra negar. Mas independentemente se você acha que um mod é bom ou ruim, não se preocupe com isso, porque essa é a sua opinião e todos temos direito de dar nossa opinião. E o vídeo de hoje vai se tratar exatamente sobre isso. Hoje eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre por que eu acho que Sarventis Meat Fight Messes é o melhor mod de todos. Então vamos dar uma olhada nisso juntos. Se ajeite, prepare um petisco para degustar e me acompanhe. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o básico. Permita-me te explicar sobre o que é Friday Night Funkin'. Basicamente, esse é um jogo de ritmo lançado em 5 de outubro de 2020 e pode ser jogado no famoso site de joguinhos antigos conhecido como Newgrounds. Também é possível baixar o jogo gratuitamente. A popularidade do jogo começou a surgir, se não me engano, no finalzinho de dezembro de 2020. Eu conheci o jogo em janeiro de 2021, assistindo um vídeo de um mod de skin de Danganronpa que haviam feito. Porque pra quem não sabe, eu sou muito fã de Danganronpa e... Pera, por que eu tô falando disso? Tô enrolando demais. Enfim, eu conheci o jogo por esse vídeo, só que eu não dava tanta bola pra ele. Eu só fui buscar conhecer o jogo mesmo no mês seguinte, fevereiro de 2021. E foi aí que eu comecei a acompanhar todo o progresso do jogo. E eventualmente eu fui conhecendo seus incríveis mods. Eu tenho que admitir que desde fevereiro até a data atual desse vídeo eu nunca fui muito do tipo de ver todos os mods em alta que saíam e curtir todos eles e minha nossa. Não, eu sempre fui do tipo de só ver mods que realmente me chamavam bastante atenção. E eu sou assim até hoje. Não é à toa que eu conheço apenas cerca de 50 mods do jogo. Então você provavelmente me fala, mas caraca, 50 é muita coisa. Pois é, amigo. Infelizmente eu tenho que te falar que não. Isso não é quase nada, pra falar a verdade. Pois o jogo, até esse momento em que ele continua em alta, possui mais de 18 mil mods já feitos. Se duvidar, já deve até ter passado de 19 e até 20 mil. Então 50 mods comparado com o total de mods que o jogo possui, é pouca coisa. Tá, mas Bono, onde é que o assunto do vídeo entra nisso tudo? Você não tá falando nada com nada. Bem... eu não tô falando nada com nada, mas agora eu juro que eu vou parar de enrolar. Vamos começar a finalmente falar do mod Meat Fight Messes e o que faz ele ser tão especial pra mim, ok? A história é a seguinte, na época em que eu ainda conhecia provavelmente menos de 10 mods do jogo, eu estava em call com a minha amiga Rebeca, inclusive abraços pra Rebeca. Eu vou deixar o canal dela na descrição pra vocês verem depois. Enfim, eu estava em call com ela e ela queria transmitir um mod de Friday Night Funkin' pra mim. Então eu falei, beleza, transmite aí. Aí ela começou a transmitir pra mim o mod da Sarventi. E eu me lembro de ter ficado meio confuso com o mod na primeira vista, porque os personagens pareciam muito com aqueles famosos Country Humans. Então eu achei que a Sarventi e o Ruby fossem dois países, apesar de suas cores que não se remetem a nenhum país. Mesmo assim, por alguma razão, eu tinha achado que a Sarventi fosse um tipo de França e o Ruby fosse a Rússia. É engraçado falar isso porque o Ruby é realmente russo. Mas logo depois disso eu descobri que na verdade eles não são Country Humans. Quem disse isso foi a própria criadora do mod Duck Doodles. Essa informação aparecia como forma de aviso quando você abria o mod. Seria para evitar confusão na hora de jogá-lo.
Inclusive eu já fiquei tão acostumado com isso que eu nem sequer consigo mais vê-los como Country Humans. Os meus olhos simplesmente não conseguem enxergar nada que remete a um Country Human nesses personagens. Você consegue ver algum Country Human neles? Eu não consigo mais. Bom, continuando. A minha amiga transmitiu o mod pra mim e eu me lembro de ficar cada vez mais apaixonado com o mod a cada segundo que eu assistia a transmissão. E durante um bom tempo esse mod foi o meu mod preferido de todos. Atualmente ele é o meu segundo mod preferido, apenas perdendo para o mod Cyber Sensation, que não é um mod tão antigo assim. Inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando desse mod. Mas beleza, enfim. Eu acho que agora é melhor eu resumir o mod pra vocês, pra ficar mais fácil de entender meus pontos e por que eu acho esse mod tão bom assim. Então... vamos lá. Eu gostaria de começar já falando sobre 2 pontos negativos que o mod infelizmente possui. Um dos pontos negativos é um fato, e outro ponto negativo é mais uma opinião minha. Uma opinião que por sinal eu tentarei mudá-la nesse vídeo. Ou seja, vou tentar converter esse ponto negativo em um ponto positivo pro mod. Sim, eu vou mudar minha própria opinião no vídeo. Isso é meio maluco, mas tudo bem. O primeiro ponto negativo do mod é que infelizmente a chart do mod é quebrada. Se você não sabe, charts são basicamente um mapa de setinhas de nota que ficam aparecendo ao decorrer de uma música, explicando de uma forma mais fácil. E o ponto aqui é que esse mod tem um problema com as charts do jogo, porque na época que ele foi feito, ele foi criado usando uma engine totalmente diferente das outras engines que eram usadas para fazer todos os mods. E aparentemente as charts do mod são um problema da engine, e que pelo visto não tinha como consertar, já que nunca foi lançado um update de correção de chart para o mod. O bug das charts fazia com que você errasse notas mesmo tecnicamente acertando elas. Algumas notas ficavam super mal sincronizadas com a música, ficavam muito fora do ritmo, e elas até desapareciam de vez em quando. Esse mod infelizmente foi odiado por muitas pessoas justamente por causa desse pequeno grande problema. O mod era basicamente injogável e isso impossibilitava as pessoas de se divertirem com ele. É algo bem triste. Não vou negar, mas infelizmente ocorreu e não podemos mais mudar isso. E o segundo ponto negativo do mod, que eu disse ser mais uma opinião minha e não algo que todos reclamam, é que a história mostrada no mod não faz o mínimo de sentido. Ela é meio ruim, totalmente sem lógica, mas isso é algo que podemos mudar. Lembra quando eu havia dito que eu vou mudar minha opinião nesse vídeo? O que eu vou fazer aqui é tentar ver a história do mod observando as entrelinhas. E pensando mais a fundo sobre cada diálogo e cada coisinha que supostamente não faz sentido. Eu vou basicamente tentar converter a história ruim do mod em uma história boa, com uma análise profunda dela. E esses eram os 2 pontos negativos do mod que eu tinha que mencionar. Fora essas 2 coisas, ele não possui absolutamente nada de ruim. Tudo nele é perfeito, ok? Dito tudo isso, vamos começar a ver o mod. O mod começa nos apresentando a personagem Sarvente, chamada por muitos de Sarve como apelido. Ela está falando com alguém em seu celular. Esse alguém é um personagem que iremos ver mais pra frente no mod. Sarve começa a falar sobre uma grande noite que eles terão. Apesar desse diálogo, essa é a única menção no mod inteiro sobre essa grande noite, então não iremos ter a mínima ideia do que é que ocorreria naquela noite. Após cair em uma piada que a pessoa do telefone falou pra ela, ela desliga o telefone e presencia a chegada de boyfriend e girlfriend dentro da igreja. Então a Sarve começa a falar com eles. Saudações! Desculpa pela inconveniência, vocês por acaso estariam interessados em se juntar? Eu e o meu namorado estamos apenas procurando pelo banheiro. Ah, mas parece que vocês dois são muito bons para esse lugar. Tenho certeza disso. Hã? Eu não entendi o que você disse, mas deixa-me te mostrar porque é realmente tão bom se juntar. Ok, temos coisa para analisarmos com esses diálogos. Como vocês viram, a Sarvente ignorou completamente as necessidades do boyfriend e da girlfriend, e apenas quer muito que os dois se juntem em alguma coisa que não foi mencionada ainda. Talvez seja a coisa que vai rolar na grande noite dita no início? Seria uma festa do pijama? Enfim, a Sarve quer muito que os dois façam parte de alguma coisa juntos, com ela e com a pessoa para quem ela ligou no começo. Assim, temos 2 prováveis opções do porquê a Sarve ignorou o pedido deles de irem no banheiro. A primeira opção é que ela pode ter indiretamente proposto a eles uma batalha de rima, e caso eles perdessem, eles teriam que se juntar ao evento que ela planeja, e a segunda opção é que a Sarve só é muito insistente. Talvez ela goste bastante de companhia e por causa disso ignorou o pedido de ir ao banheiro do boyfriend e da girlfriend.
Acho mais plausível ser essa a segunda opção, porque se fosse a primeira, eu acho que essa proposta da Batalha de Helm estaria escrita nos diálogos. Mas talvez podemos considerar um pouco de cada opção também. Enfim, após esses diálogos meio vagos da lore do mod, a primeira música começa. O nome da primeira música é Parish, que traduzindo para o português significa freguesia. E faz sentido esse nome, já que o boyfriend e a girlfriend são fregueses da Sarvey. Essa e todas as outras músicas do mod foram compostas pelo artista Mike Geno, e esse cara é talentoso demais. Todas as músicas dele são incrivelmente boas, e isso já faz o mod ter vários pontos positivos comigo. Porque na minha opinião, as músicas de um mod têm que ser a coisa mais importante a ser considerada, já que estamos falando de um jogo que é focado em música. Enfim, a música é bem calma e agradável. É mais uma música de introdução. É uma música que a Sarvey diz que mostraria por que se juntar a ela é tão bom. Então provavelmente ela deve estar falando sobre essa proposta para eles. E o boyfriend obviamente não quer perder a batalha contra ela, ele apenas quer ir ao banheiro. E então assim vai, rolando a primeira música até ela acabar. Depois que a primeira música terminar, Sarvey começará a ficar irritada, então outra sequência de diálogos começará. Entendo como é. São sempre crianças como você que acham que podem entrar nesse lugar sagrado livremente apenas para zombá-lo. Dessa vez te darei outra chance de aceitar minha oferta. Eu realmente amaria que vocês se juntassem a nós. Beleza, vamos ignorar o fato de que a Sarvey chamou o boyfriend de criança, mesmo que ele tenha canonicamente 19 anos de idade, e vamos analisar esses novos diálogos. Analisando o segundo e o terceiro diálogo, podemos imaginar que a Sarvey provavelmente tem um ego frágil, pois após perder a primeira batalha, ela começa a reclamar sobre como o boyfriend entra na igreja apenas para ficar de zoeira, sendo que na verdade o boyfriend apenas não quer ser obrigado a fazer algo contra a vontade dele, e isso é perfeitamente compreensível. Mas vendo o último diálogo também podemos perceber que a Sarvey consegue conversar com pessoas complicadas numa boa, e ainda ter compaixão com elas, mesmo que elas tenham ferido seus sentimentos. E isso é bem adorável, pra falar a verdade. A esse ponto a gente pode concluir que a Sarvey é uma pessoa insistente, egocêntrica, mas principalmente compreensível e adorável. É normal que as pessoas tenham esse tipo de defeitos, e isso dá uma ótima personalidade para a Sarvey. E isso é outro ponto que eu adoro nesse mod. Está entendendo? Bom, continuando, após esses diálogos, a segunda música se inicia. A segunda música que a Sarvey canta é chamada de Worship, que traduzindo significa coisas como adoração, culto e respeito. E se parar pra ver, todas essas traduções se encaixam direitinho com a Sarvey, já que ela é dona de um culto e possui tamanha adoração e respeito pelas pessoas próximas, como foi demonstrado no último diálogo de antes. Aqui temos uma música com uma dificuldade um pouco maior. Além disso, a música passa uma aura bem mais tensa, deixando o clima pesado, mostrando que a Sarvey não está de brincadeira e quer muito mesmo que as pessoas acompanhem ela. Ela quer muito fazer amizade com o boyfriend e girlfriend. Tudo se encaixa quando você para pra pensar em tudo que eu falei anteriormente. Na wiki oficial da Sarvey era bastante mencionado como ela desde criança era alguém meio abandonada, sem interação com qualquer tipo de pessoa, pois ninguém queria ficar próximo a ela. A única pessoa que teve contato com a Sarvey no passado foi a pessoa com quem ela estava falando pelo telefone lá no início do mod. E isso explica porque ambos são tão íntimos um com o outro. É legal analisar todas essas coisas porque... Lembram quando eu disse no início que a história do mod era meio ruim e sem sentido? Ela de fato é ruim e sem sentido se você não lê os diálogos pensando mais a fundo. Eu não achava a história do mod grande coisa até eu parar pra analisar cada coisinha que era dita. E tudo vai apenas ficando melhor. Enfim, vamos prosseguir com o mod. Após a segunda música terminar, se inicia mais uma cutscene. Você finalmente chegou. Foi mal pelo problema, Ruth. Não queria que você me visse assim. Tá de boas.
É meu trabalho ter que lidar com esse tipo de coisa de qualquer forma. Esse que vocês estão vendo é Ruby Svet, o mais conhecido pelo seu apelido, Ruby. Esse cara é um amigo de infância da Sarvi, mais especificamente o único amigo que ela teve. E também ele é a pessoa com quem a Sarvi estava falando pelo telefone lá no início do mod. Ruby é um cara misterioso, ele é um bandido russo bem introvertido, e também é bastante casca grossa. Ele será o nosso próximo oponente na terceira música do mod. Você pressionou vários botões enquanto eu estava fora, Você realmente devia apenas ter fugido ou se juntado à igreja enquanto ainda podia. Mas você decidiu começar uma briga, então aqui estamos nós. Meu nome é Ruby, aliás, mas esse será o último nome que você provavelmente ouvirá depois disso. Eu estaria muito cansado para fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho que fazer o que é necessário fazer. Ok, aqui vale a pena já comentar algumas coisas. A gente pode ver com essa introdução que o Ruby é uma pessoa bem séria e faz tudo para proteger a sua amiga Sarvi. Isso é realmente bem fofo e principalmente se encaixa na lore do mod, já que na wiki oficial do mod é dito que existe uma promessa entre a Sarvi e o Ruby, que se o Ruby não cumprir, a Sarvi acabará morrendo. É como se essa promessa fosse na verdade um tipo de selo ou maldição colocado na servente. E de fato eu acredito que seja isso. Afinal a Sarvi não é exatamente uma mulher normal. Ela possui os seus segredos, cujos logo serão revelados. Essa promessa que eu mencionei é a promessa que o Ruby fez para a Sarvi de proteger e cuidar dela por toda a eternidade. Então é por isso que o Ruby é tão próximo da Sarvi. É possível até que algo a mais pode rolar entre eles, se é que você me entende. Mas vamos prosseguir. Após mais alguns diálogos desnecessários, a terceira música se inicia. E caramba, que música simplesmente deliciosa! O nome da música que o Ruby canta se chama Zavodila. Essa é uma palavra russa e traduzindo dá palavras como seduzido, começo e líder, e etc. Mas ao contrário da música Worship da Sarvi, eu não tenho ideia de como essas palavras podem se encaixar no Ruby. Então vamos ignorar isso. Um detalhe curioso é que quem compôs essa música para o Ruby foi a própria Sarvi. Zavodila é uma música que a Sarvi criou para o Ruby e o ajudou a cantá-la com bastante prática. Outra coisa interessante de mencionar é que durante a música foi confirmado pela Duck Doodles que o microfone do Ruby fica desligado durante a música inteira. Isso significa que a voz normal do Ruby já treme toda a igreja, o que honestamente é algo bem assustador se parar pra pensar. Ainda bem que ele não estava com o microfone ligado. Aliás, você sabia que o terceiro segmento do Ruby nessa música é o único segmento da música inteira que é realmente difícil? Essa parte complicada só rola uma única vez em toda a música. E isso é até meio engraçado, te faz pensar que a música vai ser bem difícil, mas na verdade ela nem é tanto assim. Aliás, a música Zavodila é literalmente uma das músicas mais escutadas de todos os mods de Friday Night Funk, contendo mais de 15 milhões de visualizações no canal do compositor Mike Geno. E isso é uma quantidade bem impressionante de gente. E honestamente é um sucesso bem merecido, já que a música é literalmente de fritar. Após a terceira música terminar, mais alguns diálogos rolam. Me desculpa, Sarvi. Tá tudo bem, relaxa. Agora eu estou meio cansada dessa perseguição de gato e rato, sabe? Então eu gostaria de revelar um pequeno segredo meu. Vamos manter isso entre nós quatro, ok? Ok, as coisas começam a ficar interessantes agora. É hora da Sarvi revelar todos os segredos que eu mencionei anteriormente no vídeo. Um segredo que fará todas as peças da história se encaixarem. E analisando os diálogos, aqui a gente pode meio que concluir que a Sarvi já não quer mais convencer o boyfriend e a girlfriend a se juntarem à igreja. E isso é um sinal bom. Significa que agora eles já são meio que amigos. A Sarvi e o Ruby conseguiram a amizade do boyfriend e da girlfriend após 3 rodadas de batalha de rima, tentando convencê-los a se juntarem a eles. Os dois finalmente aceitaram suas derrotas. Mas ainda assim a Sarvi quer desafiar o boyfriend para uma rodada final, onde tudo será decidido por completo. Então, vamos continuar prosseguindo. Que Deus possa te perdoar! Mas eu não irei.
O segredo de Sarve esse tempo todo é que ela era na verdade um demônio. Na verdade é bem mais que isso. De acordo com a lore do mod, ela era a antiga governante do inferno, que está tentando se adaptar no planeta sem que as pessoas descubram. A Sarve nem sequer era uma freira para início de conversa. A roupa de freira que ela usava era um disfarce para ninguém suspeitar de nada. A backstory da servente é que ela aparentemente era um tipo de anjo ou algo assim, que foi banida do reino dos céus e se tornou Lúcifer, mas ela não queria assumir o seu trono de governante do inferno. Ela provavelmente nem sequer queria ser um demônio, então ela abandonou toda essa vida de demônio para tentar se adaptar na Terra como uma freira, com o objetivo de guiar as pessoas para o céu, talvez porque ela não queira que as pessoas tenham o mesmo destino que ela teve. Um destino realmente cruel. E lembram daquela promessa entre ela e o Ruffy que eu tinha mencionado lá atrás? Que eu tinha falado que poderia ser um tipo de selo implantado na servente? Pois é exatamente isso. A promessa entre eles é realmente um selo que a Sarve implantou nela mesma para que tanto ela como o Ruffy vivam para sempre. E se o Ruffy quebrar essa promessa, ou até mesmo a própria Sarve, ela morrerá. Por isso os dois são tão íntimos um com o outro. Por isso eles são tão amigos e tão próximos. Há muitas outras coisas que eu gostaria de mencionar sobre a relação dos dois, mas eu não quero que o vídeo fique mais longo do que já está ficando. Então vamos prosseguir com o mod. Depois desse segredo ter sido revelado, a última música se inicia. A quarta e última música é incrivelmente boa e bem composta. O seu nome é Gospel, e eu não tenho o que falar sobre esse nome, já que ele é bem autoexplicativo. Eu realmente não tenho muito o que falar da música final, além de que ela só é muito boa mesmo. Ela realmente passa uma hora de Final Boss, e te dá a sensação de que tudo está finalmente acabando. Ela é uma música muito complicada, mas nada realmente impossível. Nada que um pouco de treino não resolva. E a música vai rolando, e quando ela acaba, o mod chega ao seu fim. Ou pelo menos era para ser o fim do mod. Mas nós ainda temos mais uma fase e uma última música para realmente terminarmos o mod por completo. Ainda temos um oponente final. E seu nome é Celever. Ok, eu já gostaria de avisar que a partir daqui, a história do mod começará a ficar bem complicadinha. Então eu vou dar o meu máximo para resumir da melhor forma possível. Se alguma coisa não ficar clara, por favor, me perdoa. A fase do Celever foi uma fase adicionada em um dos updates do jogo, e ela foi adicionada como uma piada de 1º de abril, já que o Celever teoricamente não é canônico na história do mod. Mas a questão aqui é justamente essa, é que na verdade ele é e não é canônico ao mesmo tempo. É difícil de entender, mas vou tentar falar de uma forma que não fique confusa, ok? A história do Celever é a seguinte. Ele é de um universo não canônico dentro do mod. E ele está preso em um mundo chamado Mundo de Nada, que funciona como se fosse um Void. E esse Void ele é como se fosse um tipo de julgamento para o Celever e sua irmã Rasasi, que vive junto com ele nesse lugar. E esse julgamento consiste em se eles podem fazer parte do universo canônico de Mid-Fight Masters ou não. E para que isso seja decidido, a servente e o Ruffy canônicos precisam basicamente namorar e se casarem. Se isso ocorrer, o Celever e a sua irmã poderão fazer parte do mundo canônico como os filhos da Sarve e do Ruffy. Porém, se os mesmos decidirem apenas manter uma relação de amizade, então o Celever e a Rasasi desaparecerão. Basicamente, eles irão morrer. Então eles não têm muito o que fazer, a não ser ficarem no VOD esperando que a Sarve ou o Ruffy tomem uma atitude. Ah, eu esqueci de mencionar que esse mundo de nada é um pequeno universo que o Celever criou dentro do Void para que ele e a Rasasi possam viver mais confortavelmente. É um universo onde o tempo, o espaço e a física não existem, e tudo o que eles podem fazer é ler livros e outras pequenas coisinhas. Ok, eu acho que é só isso que eu tenho para comentar.
Eu realmente não quero ficar nesse tópico da história do Celever porque ele é realmente bastante confuso e eu não quero deixar o vídeo muito longo. Se vocês quiserem, eu posso futuramente fazer um vídeo apenas dedicado a isso. Mas se vocês também quiserem saber mais por si mesmos, eu estou deixando o link de todas as wikis na descrição para vocês lerem. De qualquer forma, agora que eu tirei esse tópico da história do nosso caminho, vamos para a fase dele. Hã? Entendo. Mexendo com o meu próprio mundo paralelo. Olha, eu não sei como você chegou aqui, mas o demônio e o criminoso que você procura provavelmente estão ocupados agora. O meu nome é Celever, aliás. Não precisa se introduzir. Eu olhei pelos seus arquivos para descobrir o seu nome. Então, enquanto isso, eu irei te chamar de Baratinha. Eu estou meio irritado que você entrou no meu mundo paralelo. Eu criei ele temporariamente para que minha irmã e eu pudéssemos sentir a cordialidade dos nossos pais. Mesmo que nesse universo paralelo que eu criei, eles não sejam realmente eles. Então, enquanto meu poder puder manter esse lugar intacto, eu irei acabar com todos vocês junto com esse lugar. Ah, merda. Aí vamos nós de novo. E depois desses diálogos no mínimo questionáveis, Celever inicia sua música. E cara, outra música simplesmente gostosa. A música que o Celever canta se chama Casa Nova, e como eu não tinha ideia do que diabos isso significava, eu decidi pesquisar no Google, e de acordo com a primeira resposta que me aparece, Casa Nova significa um indivíduo que se dedica com grande empenho a conquistas amorosas. Eu não tenho ideia de como isso se aplica ao Celever de alguma forma, mas vamos ignorar isso e apenas apreciar essa bela música. Após a música acabar, agora sim a gente termina o mod de vez. Cara, que mod simplesmente maravilhoso. Eu não sei nem o que dizer. A perfeição dele é difícil de se expressar em palavras. A história do mod que eu inicialmente disse ser ruim, na verdade, é uma história muito boa. Ela só é uma história ruim se você lê os diálogos de forma vaga, assim como eu lia nas primeiras vezes vendo o mod. Mas é tudo muito bem construído e muito bem estruturado. Sarvent Smith Fight Masters é uma perfeição tamanha. O design dos personagens, suas características e personalidades que os fazem realmente parecerem serem reais, com emoções e tudo. Os detalhes dos backgrounds são muito bem feitos. E as músicas nem se fala, todas elas são perfeitas. Mike Jena é um compositor incrível. E é bastante conhecido por fazer as melhores músicas de Friday Night Funkin'. O mod Ultimate Fight Masters ainda tem o seu defeito de charts, mas eu honestamente nunca vi isso como um problema. Ao contrário de outras pessoas. Como vocês sabem, tudo que é bom tem o seu lado ruim. Nesta parte do vídeo, gostaria de falar sobre um ocorrido muito triste que envolveu o mod Ultimate Fight Masters e os seus 3 criadores. Muitos de vocês já devem saber disso, mas há alguns meses atrás, os criadores do mod Ultimate Fight Masters, a Doki Doodles e o Kuroao Anomal, para ser mais específico, sofreram um cancelamento pesado no Twitter. Porque é claro que tudo que dá errado tem que sempre começar no Twitter. Que rede social bosta. Os problemas principais para esse cancelamento foram coisas como a chart injogável do mod, a personalidade do Celever e outras controvérsias. Para tentar resumir tudo, pessoas começaram a perseguir e invadir a privacidade dos criadores do Ultimate Fight Masters por eles não consertarem a chart do mod, mesmo que eles já tenham tentado diversas vezes. Outro problema foi sobre o Celever. As pessoas começaram a reclamar da personalidade babaca que ele tinha, de sempre ficar xingando bastante e falando muito palavrão. Outra coisa que também não rolou não só com o Celever, mas também com a Rascicity, foi que muitas pessoas começaram a fazer artes inapropriadas do Celever e da Rascicity, sendo que ambos dos personagens são menores de idade. E eu nem preciso dizer como isso é errado, né? Não precisa ser nenhum gênio pra perceber como a atitude dessas pessoas foram extremamente idiotas e sem qualquer sentido. O problema das charts era apenas um bug, e todos os jogos têm bugs.
Eu não entendo por que quebraram tanta cabeça com isso. Além disso, a personalidade do Celever nem sequer devia ser motivo para ficarem bravos, já que Friday Night Funkin' é um jogo voltado ao público de adolescentes e adultos. Ele nunca foi um jogo destinado para crianças, então isso também foi bem idiota. E sobre os desenhos impróprios, eu nem quero comentar. Por causa de todos esses ocorridos, os criadores se sentiram na obrigação de abandonar o mod, a fandom e até mesmo a internet. Quando eu vi pela primeira vez que isso rolou, eu fiquei me sentindo muito mal. Mas também fiquei muito nervoso por essas pessoas do Twitter, que qualquer coisa para elas é motivo de cancelamento. Isso é ridículo e sinto como se a raça humana estivesse evoluindo para trás. Se vocês quiserem saber mais dessa treta de uma forma mais detalhada, vou deixar um vídeo mais explicativo na descrição. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse final foi realmente bem deprimente, mas eu fiz esse vídeo não só como uma forma de expressar minha opinião pelo mod, mas também fiz como uma forma de homenagem a ele. Esse mod foi o meu mod preferido por um longo tempo e sempre estará no meu coração. Um fato bem curioso e divertido é que eu uso uma skin da Sarvente no Roblox, de tanto que eu amo ela e o mod. Eu amo absolutamente tudo dele e eu farei qualquer coisa para poder ver mais desses personagens e desse universo incrível. Espero de verdade que os criadores voltem e deem uma segunda chance ao Midfight Masses. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima!